bio, cola uma foto da internet, começa a conversar, a gente tem a mesma idade, tal, daí acaba dizendo, eu vou te mandar uma foto minha, tu pode mandar uma foto tua, e o adolescente acaba mandando e logo depois tem a surpresa de que é um homem se passando por uma menina. Eu sempre digo que mídia social não poderia dar acesso antes dos 16 anos, tá? Hoje, por exemplo, na Europa, que é um dos países que mais prende pessoas em mídias sociais. Em vez de pegar as leis que já existem e fazerem serem cumpridas, o Brasil adora criar uma lei. É um país que tem lei, e é um dos maiores países com impunidade. Então, Eu, Danilo Pardi, junto com meu sócio Afonso Moraes, desenvolvemos uma estrutura para a recuperação de valores envolvendo fraudes e golpes com criptoativos. Muita gente é vítima de um golpe envolvendo uma pirâmide financeira, uma falsa corretora de investimentos e acaba perdendo todo o valor investido em criptoativos. E a maioria das pessoas acredita que após perder o dinheiro no golpe, não há mais o que fazer. Bom, nós desenvolvemos uma estrutura utilizando tecnologia da informação e uma investigação na blockchain, onde conseguimos identificar as transações fraudulentas e buscar a recuperação desses valores tanto na via judicial quanto na via extrajudicial. Hoje, milhões de pessoas são vítimas desse tipo de golpe e acaba perdendo o investimento de uma vida toda. E é muito importante agir rápido. Então, se você foi vítima de um golpe, uma fraude envolvendo uma falsa corretora de criptoativos ou uma pirâmide financeira, ou talvez você conheça alguém que foi vítima desse golpe, entre em contato com o nosso time, deixe para os nossos especialistas ajudar a resolver a sua situação. Antes de continuar o episódio, um convite para quem quer estar preparado para o futuro. No dia 13 de agosto, Belo Horizonte recebe o Group Day 2026, uma edição histórica que celebra os 30 anos da Group Software e reúne os maiores nomes da gestão de propriedades do Brasil. Com o tema Futuro da Gestão de Propriedades, o evento vai abordar inteligência artificial, transformação digital, tendências de mercado e os desafios que estão redefinindo o setor. Entre os palestrantes confirmados estão Bernard Epp, Júlio Paim, Cafu, Leila Ferreira e diversos especialistas que estão liderando as transformações do mercado. Além de conteúdo de alto nível, o Group Day oferece oportunidades únicas de networking, conexões estratégicas e geração de negócios. Garanta seu ingresso agora e faça parte deste encontro que vai moldar o futuro da gestão de propriedades. Group Day 2026. Nos vemos em Belo Horizonte. Olá, sou Afonso Moraes, começando mais um episódio falando de fraudes e sempre com aquele aviso, né? Se você ainda não caiu numa fraude ou a sua empresa, com certeza conhece alguém que já caiu. Esse é o 106º episódio que nós estamos gravando. Hoje o programa vai trazer um tema muito importante. Se você é pai, se você é mãe, se você trabalha com cibersegurança também, mas você é pai, você é mãe, então os seus filhos estão conectados. E os perigos da internet, que é uma estrada sombria, estão aí e muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo. E para esse bate-papo, trouxemos um especialista em proteção infantil, educação digital, análise de comportamento, investigações em fontes abertas. Mas para apresentá-la melhor, eu vou deixar por conta dela, passar o currículo dela, para quem ela é muito conhecida, mas talvez algumas pessoas não conheçam a Bianca Garibaldi. Seja bem-vinda e se apresente, Bianca. Obrigada, doutor. Primeiro é um prazer estar aqui participando do seu podcast. Eu realmente adoro. Eu gosto bastante dos temas sobre fraudes. Mas hoje eu vim trazer um tema que eu venho trabalhando há alguns anos. No Brasil, eu fui assessora de juiz e desembargador no Rio Grande do Sul, e 9 anos eu me mudei para a Irlanda, onde eu acabei trabalhando nas maiores Big Techs, como Google e Meta. E no decorrer dessa vida aqui fora do Brasil, eu acabei me especializando na área de proteção digital e educação digital, que não é ensinar a usar o computador, mas é ensinar os pais e as crianças e adolescentes os perigos que tem na internet. E eu estou retornando para o Brasil em agosto e quero trazer toda essa bagagem de conhecimento e experiência que eu tenho fora do Brasil, e onde eu fiz uma carreira extremamente importante, já que hoje eu sou uma das referências nessa área de proteção digital, e trabalhar no Brasil nesse sentido, porque é o mais importante para a gente prevenir o que acontece nas mídias sociais é conhecimento e educação. É o que nós precisamos aqui, né? Nós falamos aqui realmente da sua bagagem, tem poucas pessoas ainda, algumas pessoas abnegadas trabalhando, mas a gente tem mais problemas do que pessoas trabalhando com métodos educacionais digitais. A gente entende aqui, você
está participando do 5º programa em que nós abordamos o tema de alguma forma, seja da educação, seja na prevenção, seja contando a dor que acontece com adolescentes em golpes que eles ocorrem, né? Então é o 5º programa. Temos um episódio que chama-se a Adolescência Conectada, que a gente trouxe 6 adolescentes para o estúdio. Conseguiu colocar no estúdio podcast, que é coisa rara, porque o estúdio é pequeno, né? Foi um amontoado de gente sentado no chão, então 6 adolescentes na faixa de 12 a 14 anos. Trouxemos uma especialista, a Karina Queiroz, trouxemos a Andréa Tomé, que também ela cuida, é uma professora que cuida da parte cyber. A Karina é dona do Instituto, uma CEO do Instituto Tech Kids, né? Para mostrar justamente para os pais sobre o que é a internet, como é que deve ser a educação, como é que deve cuidar desse problema dos adolescentes, adolescentes já são difíceis, né? Eu falo isso com razão. Eu tenho uma adolescente em casa de 13 anos, eu já fui pai, já sou avô, mas tá diferente essas adolescências. Eu não me lembro da adolescência dos meus filhos anteriores ser dessa forma, né? É um excessivo número de horas no aparelho, a falta de atenção com outras coisas porque está focado no digital, e todos os perigos que estão rondando a internet, né? Uhum. E quando falamos dos riscos digitais de crianças e adolescentes, hoje, Bianca, já tirando conhecimento de você, quais são as maiores ameaças que mais te preocupam no ambiente online hoje? O que é bem importante entender é que hoje o perigo, ele raramente ele chega com aparência de perigo, tá? Os criminosos, eles deixaram de serem hackers e pessoas escondidas atrás de computadores e hoje eles estudam o comportamento humano. Sabem como ganhar a confiança da criança e do adolescente, exploram as emoções, usam jogos, redes sociais, aplicativos de conversa e até inteligência artificial, o que é uma coisa muito nova para muitas pessoas. Se eu fosse elencar as maiores ameaças hoje estão o grooming, o aliciamento infantil, a sextortion, né, a extorsão sexual, né, o que é o compartilhamento não autorizado de imagens, cyberbullying, golpes financeiros, que nem o senhor falou, envolvendo adolescentes, comunidades que incentivam automutilação e suicídio. A gente teve, há poucos dias atrás, casos no Brasil envolvendo uma plataforma que tinha questão de maus tratos com animais e muitos adolescentes replicando o comportamento, né? Uma coisa que eu sempre falo, então, além da manipulação emocional realizada por pessoas que fingem ser amigas. Então, hoje está bem perigoso, porque a violência digital, ela não é a violência do dia a dia. Ela não é aquela violência que vai chegar alguém com uma arma na tua casa ou te agredir. Ela é sutilmente feita e muitas vezes a pessoa nem tem ideia, principalmente uma criança e um adolescente que está sendo vítima de uma violência. Tá, mas esses golpes, quais deles, assim, são os mais agressivos? Eu vi 2 aí que são muito preocupantes, né, que é esse golpe da mutilação e a sextorção, né. São os golpes que deixam mais marca nos adolescentes. O que você tem visto nas vítimas desses golpes, as consequências, né, presentes e futuras, né, nesses adolescentes? O que eu tenho visto, eu sempre falo assim, que eu trabalhei muitos anos na área da infância e eu via o grooming de algum criminoso levar, às vezes, meses até ele alcançar uma criança. Hoje, trabalhando dentro das mídias sociais, eu vejo que isso acontece em poucas horas. E, por exemplo, no caso de sextortion, né, que acontece muito dentro das mais variadas plataformas, um exemplo que tem acontecido muito. Começa uma conversa com um adolescente, normalmente eu tenho visto muitos casos com meninos, e tem um perfil começando a conversar que parece exatamente uma menina. Consegue fazer a foto por AI, ou tu copia ou cola uma foto da internet, começa a conversar, a gente tem a mesma idade e tal, daí acaba dizendo, eu vou te mandar uma foto minha, tu pode mandar uma foto tua, e o adolescente acaba mandando e logo depois vem a surpresa de que é um homem se passando por uma menina. E esses gangues de vários países cometendo esse tipo de crime, porque o que elas fazem logo depois? Elas começam a pedir dinheiro. E o que eu vejo dentro das plataformas são crianças e adolescentes desesperados para conseguir esse dinheiro. Em muitos dos casos acaba resultando no suicídio dessa criança ou adolescente, porque eles não conseguem tomar nenhuma atitude para parar aquilo ali. E com medo que venha a público, que seja compartilhado com os pais, porque o criminoso diz, agora eu vou contar que tu me mandou uma foto. Eles ameaçam também contando para os amigos da escola, né? Eles Sim, conseguem. tipo, porque isso é outro problema.
hoje, uma das coisas mais assustadoras é que o criminoso ele não tem muito trabalho para descobrir sobre a vida da vítima, porque tá ali, tá no perfil da vítima. Às vezes são os próprios pais que contam. Eles dizem: ai, olha o meu filho na escola, ai, olha o meu filho com um amigo. Então, quando o criminoso quer tentar tirar essas imagens e conseguir o dinheiro, ele diz: eu sei a escola que tu estuda, eu vou compartilhar com o grupo lá, eu vou mandar para os teus Exatamente. pais. Exatamente. E daí a criança, mesmo sendo um adolescente, ela não vê uma saída nisso. Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e não ficar assim: não, mas isso nunca aconteceria com meu filho. Eu posso garantir que muitos pais não têm ideia que os filhos são vítimas desse tipo de crime. Isso é um problema, né, os pais na mais tenra idade acabam dando um celular para a criança quando está no restaurante lá para eles poderem jantar, e isso depois vira uma arma, né, porque a criança cresce acostumada, aí depois não consegue Exatamente. tirar, porque vira uma guerra em casa, né. Qual o recado que você dá para os pais, em relação não em relação dar o celular para criança pequena, mas em relação, quando já está na guerra mesmo, vamos trás para Uhum. frente. Quando está naquela guerra lá, de não há controle, você acha que simplesmente deve tirar o celular, deve, dosar o celular? Como é que deve ser esse passo a passo para tirar esse problema, ou pelo menos diminuir o problema de um assédio? Porque quanto mais horas passa, mais vulnerável o adolescente está, né? Exatamente. Doutor, assim, se fosse me perguntar, e é uma coisa que eu venho advogando muitos anos nesse sentido, dentro dos grupos que eu faço parte em organizações internacionais, eu sempre digo que mídia social não poderia ser dado acesso antes dos 16 anos, tá? Não sou no sentido de banir as mídias sociais, tá? Eu não acho que o banimento é uma coisa boa, mesmo que seja relativo aos adolescentes. A gente teve o banimento na Austrália, teve o banimento agora em UK, os casos não diminuíram, seguem acontecendo, os adolescentes acham um jeito de burlar a verificação de idade, então não adianta. O que eu diria para os pais? Conversar. Como os filhos já têm acesso à internet, é conversar e falar sobre os perigos daquela internet. E os pais entender sobre os aplicativos. Eu tenho uma página no Instagram em que eu posto muito material nesse sentido, para os pais entenderem o que é o Snapchat, para os pais entenderem o que é o Discord, o que é o Roblox, o que é o Minecraft, o Instagram. Os pais precisam entender. E como a gente chegou num patamar que é bem complicado simplesmente tirar essas crianças do acesso, eu acho que é conversando, botando limites. Por exemplo, eu vou te deixar 1 hora no celular. Vamos supor, os pais podem botar um horário todo dia, eu vou te deixar 1 hora. Mas eu quero ver aonde tu tá entrando. Nunca dar celular para filho sem saber o password, sem saber a senha. Não deixar adolescente nem criança entrar no banheiro, tá? E se o senhor me permite, doutor, eu vou contar uma história. Por exemplo, eu comecei a trabalhar nas empresas digitais há 9 anos atrás. 9 anos atrás, eu via meninas de 15, 16 anos que informavam algum tipo de ato sexual no banheiro com a porta fechada, tá? Isso alguns anos atrás. Hoje, eu vejo na mídia social que eu ainda trabalho, meninas de 8, 9 anos fazendo isso, entrando no banheiro, fechando a porta, dizendo pro pai e pra mãe: eu tô indo tomar banho, trancando a porta e ficando com o celular. E os pais sem ter a mínima ideia que ela tá conversando com alguém no aparelho. Então, o que eu digo, se não tem como tirar exatamente, vamos restringir os locais de acesso a esse celular e não deixar filho usar qualquer aplicativo. Os pais têm que ter conhecimento, eles têm que criar uma relação de confiança. Se não tem como tirar mais, pelo menos ter uma porta aberta para conversar com o filho. Esse é um problema, que adolescente adora ficar com a porta fechada, mas isso é uma coisa básica de educação, nunca fechar a porta, né. Isso Uhum. é fundamental. Tem algum outro conselho de uma especialista que fala que você deve passar 10 minutos no quarto com seu filho e deixar ele rodar na internet para ver o que ele tá, compartilhar com ele, aí você vai ter uma análise onde ele tá, a trilha dele, né. Então o interessante é isso, né, perder um pouco de tempo, porque o problema todo não é só a restrição ou a porta aberta, é que os pais não compartilham mesmo, né, não participam, né, e aí não participa, não conhece a vida, né. Se você não participa de uma aula, você não vai conhecer o conteúdo da aula, então é exatamente isso que precisa os pais, compartilhar. Naquela propaganda antiga que tinha no Brasil, né, não basta ser pai, tem que participar, né. Tem que participar.
tem que participar. Uma outra coisa, eu tenho um caso curioso aqui para te falar. Tem uma filha de um amigo nosso, na época devia ter 14 anos, 13, 14 anos, ela era muito, como é que é interessante, né? A restrição do celular dela era muito brusca. Ela só usava o celular do pai e da mãe, que é uma coisa que eu acho que não deve fazer. Os pais não devem emprestar o celular, porque os pais têm outras coisas, e isso aí também pode ser causar, além né, dos problemas da adolescência, dos golpes, mas os golpes financeiros também, porque tá tudo ali, né? Tá tudo Exatamente. na mesma caixinha. Mas os pais emprestavam o celular para ela, não sei se o celular tinha outras coisas dentro, e ela gostava, estava numa fase de maquiagem, entrava muito site de maquiagem, e os pais sabiam. No site de maquiagem não viam nada demais, né? Porque o site de maquiagem normalmente só tem mulher. Mas tinha um fraudador homem lá dentro. Ela conseguiu achar, mas ele se identificando como homem dentro de um site de maquiagem e tentando namorar com ela, seduzindo, né? E aí o pai acabou descobrindo, porque era muito fácil, né? Porque é um cara dentro de um site de maquiagem deve estar querendo uma outra coisa que não seja discutir assuntos de maquiagem, né? Então você vê Uhum. como é que é a participação dos pais é importante. Não é só o número de horas deixar sozinho, mas os pais descobriram isso porque o telefone era compartilhado. Quando eles perceberam que essa adolescente aí estava fazendo isso, eles podaram isso aí. Eles são bem rigorosos, ela não teve mais celular até há pouco tempo. Inclusive, ela gravou um episódio, nós levamos ela para gravar o episódio de Adolescência Conectada, né? E ela fala isso, né? E ela, assim, ela tá ainda em choque porque ela não usa mais celular e todas as crianças, as adolescentes da idade dela usam celular. Mas é um exemplo do que a vigilância e o compartilhamento que os pais fazem com o filho acaba descobrindo, né? Não sei de site de maquiagem, havia um perigo ali dentro, né? Você deve É, conhecer mais casos desse daí, conta para nós. Prove.com, a forma moderna de verificar e autenticar a identidade digital. Faça como grandes instituições brasileiras e do mundo todo. Conheça mais sobre a Prove. Com certeza, por exemplo, há alguns anos atrás veio a meu conhecimento, até por eu estar sempre nessa área, e dentro, por exemplo, do YouTube, quando tinha vídeo infantil, muita criança acabava tendo perfil e comentava no vídeo infantil, tipo, ai, adorei tal coisa. E tem uma imensidão de pedófilos que se faz passar por criança e vai exatamente nas páginas, porque isso eu também vejo, assim, as pessoas às vezes acham que pedófilos eles vão só em páginas em que tem pedofilia. Eles não vão em páginas que eles têm acesso a crianças como vídeo infantil, como jogo de videogame. E não, pelo contrário, é lá que eles se camuflam, fazem muitas vezes se passar por menores para começar o aliciamento, para começar a ter a conexão com a criança. E uma coisa, doutor, que eu sempre digo é: se tu não tem tempo para os teus filhos, eles vão ter. Então, ter aquele tempo de conversar, de vamos todo mundo largar o celular hoje, vamos olhar um filme juntos, vamos jogar um jogo de tabuleiro. Ter esse tempo, conversar quando o teu filho está muito quieto, quando o teu filho tem algumas atitudes que tu tá vendo que ele está muito triste e tal. Porque a criança, ela dá sinal que ela está sofrendo algum tipo de violência. Isso eu sei há mais de 25 anos na minha carreira. A criança sempre dá sinais, seja na vida real, seja na digital. E os pais precisam, de fato, estarem presentes, se mostrarem abertos para os filhos. Então, assim, esses casos do YouTube vieram a público e todo mundo assim, mas capaz, era um vídeo infantil. E no meio do vídeo infantil, haviam pedófilos que criavam perfis e começavam a dialogar com a criança. E de lá, levava para uma outra plataforma onde poderia ter aquelas direct message, que é a DM que todo mundo fala. Então, assim, as pessoas acham que, na verdade, o perigo ele está estampado na cara, que o pedófilo vai ter um perfil exatamente como ele é. E não, ele está extremamente camuflado dentro do mundo digital. Muitos pais acreditam que o maior perigo está no conteúdo inadequado, mas vai muito além disso. O que mudou nos últimos anos em relação ao comportamentos criminosos que atuam com adultos e crianças? O que eles fazem que está cada vez mais o uso da tecnologia, o estudo comportamental, como você mesmo falou, inclusive a gente conversou sobre o estudo Exatamente. comportamental, que eles estão se aperfeiçoando, né, conseguindo entender através do conhecimento deles, como se comportam os adolescentes para passar por eles, né? Até como se comportam. A gente sabe que existe
crimes de pedofilia que não são só contra adolescentes, né? A gente sabe que tem crimes que acontecem no Instagram de a pessoa, a mulher não ter cuidado, normalmente é mulher, né? Já teve um caso aí que uma mulher se expunha com um bebê e isso foi usado de alguma maneira, as imagens do bebê para clube de pedofilia, né? Então, Sim. esse é um tipo de conteúdo. Então, o conteúdo é mais perigoso ou o comportamento hoje do criminoso, ele está com muito mais técnica de tecnologia, de deepfake, de IA e também de neurolinguística, de comportamental, toda essa parte, né? Por exemplo, às vezes também eu vejo assim, as pessoas elas não acreditam muito nesse sentido de que o criminoso ele também ele vai atrás de aperfeiçoamento. Por exemplo, eu sou especialista em análise de comportamento em plataformas, tá? Já há alguns 2 meses veio a público que tem alguns grupos de pedófilos que eles estão contratando pessoas ou pessoas do grupo estão fazendo cursos nessa área para, de fato, ter uma facilidade maior de entender as informações dadas pelas crianças. Então, por isso que às vezes as pessoas acham que, tipo, o criminoso, ele é um cara sentado no escuro, dentro de um quarto, e ele não tem qualquer vínculo com o mundo exterior, ele não vai pensar em nada para transformar É aquela um hack, situação mais... é um hack pedófilo, aquele de capuz, não é isso mais, não é Não é. verdade? Eles, de fato, por exemplo, assim como eu fui atrás de me aperfeiçoar nessa área para ajudar pais e investigadores da polícia nesses tipos de crime, eles também pensam a mesma coisa. Eu vou fazer esse curso, eu vou entender a linguagem da criança, vai ser muito mais fácil eu ter criar aquela ligação muito mais rápida. E além disso, os grandes grupos de pedofilia, eles também começam a contratar profissionais como eu para fazer relatórios de como atuar em certas mídias, porque assim como eu tenho conhecimento, tantos outros têm, e nem todo mundo usa para o bem, com certeza, tem muita gente que usa para o mal. Então, por isso que eu digo assim, às vezes as pessoas, elas acham que o criminoso é que nem o senhor falou ali, tipo, é o cara dentro que tem um capuz, que tá no escuro, que não tem acesso. Outra coisa, a inteligência artificial. Ela é muito interessante de ser usada, mas ela também é extremamente perigosa, porque, por exemplo, os pais têm a tendência a colocar muitas fotos em perfis abertos, os filhos. O que a gente pega muito? Eles olham aquela criança, nossa, essa menina é muito bonita, ou esse menino. Eles pegam a foto da criança, a criança pode estar vestida, e eles conseguem fazer com inteligência artificial a criança sem a roupa. E vendem essa foto nos grupos, nos chats de pedófilos. Então, eu sempre digo assim, hoje a gente abre totalmente a porta e o acesso deles às nossas crianças. Então, você falou uma coisa importante, né? Muitas pessoas estão imaginando que os pedófilos são aquela pessoa que tem um problema sexual mental, certo? Para o consumo próprio, mas não é. Hoje em dia, a pornografia, esse pessoal esse é o pessoal que consome. O pessoal que fomenta um negócio, porque isso é um negócio, está em grande escala, não tá realmente, não é o cara mais que estava com o capuz na sala fazer para ele fazer uma ou duas vezes. Isso aí é um negócio em grande escala, como um crime financeiro, né? Ele vem explorar Exatamente. o crime financeiro, explorar o crime do marketplace, ele vai explorar o setor de pedofilia. Ele vai coletar imagens, vai coletar filmes, vai coletar todo tipo de material para vender para clubes de pedófilos que tem espalhado pelo mundo inteiro. Então é um grande negócio organizado. Então o problema todo é que ele atinge uma grande quantidade de adolescentes, não atinge só o avulso, ele não é avulso, ele está no atacado, né? E você tem observado isso através das plataformas digitais, o comportamento humano acontece na prática, um processo de alinhamento digital de uma criança ou adolescente. Como é que você avalia isso pelo seu trabalho na plataforma digital, que você é uma camada de análise nessa plataforma? Você deve ter bastante material que chega ali e você fala, nossa, mas é verdade mesmo? Isso aqui está aqui? O que tem me apavorado, doutor, nos últimos meses, durante muito tempo, material bem pesado relacionado à exploração sexual infantil era só encontrado na Dark Web. Realmente tinha que ter acesso para Telegram ter. também. Hã? No Telegram também. O Telegram veio depois, mas eu lembro, há anos atrás, material mesmo era Na distribuído Dark Web. dentro da Dark Web. Hoje, plataformas de mídia social bem Comum, tidas todo mundo como frequenta. inocentes, Estão acima, que a Dark Web está abaixo da internet, com uma Deep Web. essas
posso dizer no geral, como só para não focar em uma só, mas TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, outras, eles estão compartilhando materiais muito pesados. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com pedofilia e abuso sexual há 25 anos. Eu sempre digo que o que eu já vi nessa vida eu não desejo para minha pior inimiga ou inimigo nessa vida ver, porque eu já vi. Dificilmente eu me espanto muito com o que eu vejo. Mas teve 1 mês e pouco que eu peguei um vídeo no meu time que eu tive que analisar e que eu realmente desmontei. E era o tipo de vídeo que eu jamais imaginaria sendo compartilhado numa mídia social. Então, a coisa tá tão descontrolada e tá tão, sem medo por parte deles de consequência nem nada, que a coisa, ela realmente está muito mais perto do que a gente imagina. São pessoas compartilhando em plataformas de mídia social em que tu compartilharia um vídeo de uma festa de aniversário, de uma foto bonita. O vídeo simplesmente era terrível. Então, assim, o que eu sempre falo, eles não estão com medo. Eles não estão com medo. Então, aproveitando esse gancho, você tem essa experiência profissional relacionada à segurança e à proteção dos usuários nas grandes plataformas digitais globais. Na sua visão, qual a responsabilidade dessas plataformas na proteção das crianças e como funciona essa proteção? Mais interessante, porque muita gente critica, né? Mas você faz um trabalho nessa plataforma. Então, a plataforma não está também, de forma, pelo menos, espontânea, deixando de podar os acessos indevidos, postar as coisas que não devem estar dentro do estômago das pessoas, digamos assim, né? Sim. Como é que é a responsabilidade? O que as plataformas têm usado tanto de análise de algoritmo quanto da parte humana, tem investido para que fique uma coisa saudável mesmo, que foi a criação delas, né? Um porta-retrato, né? Uma comunicação entre a família que está na China com o Brasil, essas coisas que nasceram e deram esperança para nós de um mundo globalizado, sem fronteiras e com conexão imediata. O que eu sempre digo, assim, eu acredito que as plataformas, elas, não sei se elas não acreditavam que isso ia migrar para elas, assim, que isso seria usado. Eu acho que elas têm uma grande responsabilidade, de forma alguma, quando eu digo que os pais têm que pegar junto nessa luta, as escolas, a educação. Eu acho que as plataformas passam imunes, eu não acho. Eu acho que eles não imaginavam o problema que seria. Nesses anos todos que eu estive dentro, o que eu posso afirmar é que elas tentam, mas elas não tentam com aquele ímpeto de realmente resolver o problema. Por que eu digo isso? Porque normalmente o time de conteúdo, que é o que faz essa análise do conteúdo, ele normalmente não é o time que recebe mais investimentos. Ele não é um time que normalmente é qualificado. Então, assim, eu tenho lutado muito toda vez que eu trabalho em alguma plataforma para fazer as policies mais claras, né? O termo de uso delas de uma forma mais clara, que não tenha seja tão dúbio as decisões. Agora a inteligência artificial está sendo usada, tá? Ela está sendo, há alguns anos já, sendo treinada para fazer o filtro, mas eu acredito que de forma alguma ela vai poder fazer sozinha, porque a inteligência artificial ela não entende contexto, o contexto passa e, que nem eu sempre falo, os criminosos, eles sabem como burlar a inteligência artificial, porque ela não é infalível. Então, assim, eu acho que as plataformas, elas erram porque elas não contratam, de fato, muitas pessoas que são especialistas nessa área. Eu sou de longe a com mais experiência no meu time. Às vezes eu sei que isso causa até certo atrito, porque eu quero mudar as coisas, eu quero que as coisas de fato aconteçam, então eu acabo tendo alguns problemas, mas eu acredito que eles têm a vontade, mas eles não têm Investimentos. eles não têm aquele ímpeto Tem que investir, como você falou, complementar a inteligência artificial, que é a primeira camada. Na segunda camada tem que ter gente que tenha conhecimento. A inteligência artificial não fez vários cursos como você fez, ela está aprendendo aos poucos, talvez daqui uns 50 anos ela tenha, né? Porque o que a gente demora uma formação, 40, 50 anos para ter uma formação e experiência para usar essa formação. Então, tem que entender que ela anda mais rápido, mas não tão rápido assim, de abreviar todo o conhecimento dela, né?
Claro. É, Doutor, por exemplo, fraude, vamos, né, para a parte de fraudes, tirando um pouco do escopo do lado de exploração sexual infantil. A máquina também, ela tem um limite do que ela entende para fraude, porque a pessoa com especialização em fraude, ela vai ter um olhar diferenciado que a máquina não tem. A gente, ah, como ser humano, nunca vai ser substituído completamente. A máquina é, tem que vir para nos ajudar, mas ela tem coisas que ela não tem o olhar humano. é dinâmica, né, tanto a fraude quanto a parte de golpes adolescentes, né, ela é dinâmica, cada vez renova, né, não é a mesma, é uma criatividade humana no lado criminoso para poder fazer a fraude, o golpe, o ataque a adolescente de uma maneira diferente, né. Uhum. Se o sentido é o mesmo, o objetivo é o mesmo, mas vai se modernizando. Nós começamos com fraude na década de 90 com carta, né, os golpes lá dos nigerianos, Exatamente. do príncipe nigeriano. Hoje já o script é outro, né, mas, ainda tem isso, mas com uma roupagem diferente. Eu recebo somente e-mail, ainda tem alguns e-mails que vêm com aquelas coisas. Outro dia eu recebi um e-mail de uma mulher que ia para americana, que estava no ISIS, né, lá na Líbia, não é Líbia, esqueci o nome agora, na Síria, estava na Síria lutando, Uhum. tinha uma indenização, então isso existe ainda, né. Mas uma pergunta bem simples, com uma resposta simples também de você: qual a idade ideal para começar a educação digital, seja na escola ou em casa? Qual que você acha a idade que deveria começar a se dar uma educação para criança, né? Vez de esperar chegar com 13, 14 anos para falar que a estrada da internet é uma estrada escura, os perigos, não seria mais fácil com uma outra idade antes, né? Virar com uma grade curricular na escola, um complemento em casa, com uma educação sexual, tem uma idade para começar, não depois que a criança fazer sexo, que você vai ensinar, não adianta nada, ela já ficou grávida, sei lá. Então eu acho que qual que é a idade ideal? Você que é um especialista em comportamento, em adolescência, né? Assim, ó, doutor, se eu fosse dizer, na minha opinião, tá, a educação digital ela tem que começar quando a criança recebe acesso à tecnologia. Tá? Da mesma forma que a gente ensina, né, a olhar para os dois lados para atravessar a rua, a gente tem que ensinar como ir para a internet, né? Então, a gente tem que ensinar pela confiança. E uma coisa que eu sempre digo, por exemplo, há 25 anos atrás, quando eu comecei a falar em escola pública sobre abuso sexual, físico e psicológico, adaptar essa linguagem para a criança era uma coisa que eu fazia. Eu fazia com os professores e fazia a mesma coisa sobre a tecnologia. Desde o dia que ela tem acesso, tem que se falar de uma forma não para botar medo, terror na criança, mas tem que se falar sobre os perigos que estão lá, adaptando a cada fase. Então, a idade ideal é quando a criança começa a ter acesso à tecnologia. Que nem eu diria para o senhor, eu acho que, por exemplo, ter acesso à tecnologia para fazer pesquisa para a escola, para ver alguma coisa educativa, sempre supervisionado por um adulto, ainda assim é importante falar, quando está vendo isso, olha, queria que tenha alguma coisa, eu gostaria, né, um projeto que eu tenho para levar para o Brasil, que foi uma coisa que há 5 anos a gente vem desenvolvendo mundialmente, que é um gabinete digital que seria ligado à Secretaria de Educação de estados e municípios, onde nas escolas se ter um especialista nessa área e uma vez por mês conversar com as crianças, adaptando a linguagem para os mais jovens e depois para os adolescentes sobre os perigos, porque outra coisa, os perigos mudam. Os casos que hoje a gente vê não são os mesmos casos de 10 anos atrás. Então, tem que estar sempre dizendo: olha, agora sabe o que está acontecendo? Por exemplo, tem casos que acontecem no Roblox que a criança começa a conversar com alguém online e a pessoa diz: ah, se eu te der umas moedinhas aqui no Roblox, vamos conversar em outra plataforma. Tu tem como me dar o teu WhatsApp ou o teu Instagram? E através do uso desse negócio da moedinha, consegue fotos de nude de crianças. Então, assim, o criminoso também vai mudando, o modus operandi dele, os crimes vão mudando, então teria que ter uma educação digital pelo menos mensal nas escolas, falando com as crianças sobre notícias que vêm. Por exemplo, vocês tiveram no Brasil a questão dos grupos de violência contra animais. Isso tem que ser falado nas escolas. Olha só, pessoal, se vocês entram aqui, tem grupos que ficam fazendo maus tratos a animais, isso é crime, isso não é normal. Se vocês tiverem, tem que denunciar. Então, desde o momento que a criança tem acesso, ela está na idade de aprender os perigos. E eu só peço que pais não deem, tipo, bem pequenos. Por exemplo, que nem o senhor falou, num restaurante com 2, 3 anos, tu tá dando um celular solto para uma criança. Mas eu diria que quando elas têm um acesso consciente à internet, já tem que se começar a falar os perigos.
O que eu tenho visto, Bianca, é que hoje em dia isso é muito rápido, né? Porque minha filha tem 13 anos. Então, quando ela tinha 5, 6 anos, a gente assistia televisão, desenho. Hoje eu vejo todo mundo assistindo plataforma, assistindo em tablet ou celular. Então já está usando o Uhum. celular. Aí é um passo para ela começar a interagir com alguma coisa no celular, com um joguinho. Aí vai mais um passo. Isso aí é com 7, 8 anos, ou seja, no segundo, terceiro, quarto ano da escola do ensino fundamental, a criança já deve, na minha opinião, deveria já ter uma matéria curricular Curricular. para uma curricular uma vez por semana, como é que ela tem algumas matérias, tem escola, tem várias matérias que são, sei lá, a gente nunca, não sabe para que serve, né? Exatamente. Por exemplo, às vezes uma religião que a pessoa pode praticar na igreja, mas assim, matéria, corte e costura, não sei se ainda tem, mas na minha época tinha organização política social brasileira. Quando eu estava na escola tinha taquigrafia. Eu nem sei o que é taquigrafia, mas tinha taquigrafia, você entendeu? Datilografia. Então, se podia ter isso, por que hoje, com esse mundo digital, Exatamente. não vai ter reversão disso? Por que não tem Não. uma grade curricular? Mas veja bem, a gente fala em grade curricular, aí você para analisar. Não tem. As professoras não tem matéria de professora para ensinar. Começa por aí. Então vai ter que pegar pessoas como você, como a Karina e outras, para treinar pessoas para colocar. Não adianta a Secretaria de Educação criar isso, ou seja, uma vez por mês, uma vez por semana, se não tem material capacitado para as próprias professoras caem em golpes. As próprias professoras não conhecem, não nasceram no digital, não tiveram essa formação. Então quem O nasceu bom no seria já, por exemplo, começar nas próprias faculdades, por exemplo, em pedagogia, sim, começar a formar, né? supervisão, Isso. já começar a moldar os professores para isso. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que esse tipo de projeto os professores amariam, porque uma outra coisa, a violência na escola, muitas vezes ela é Vamos. uma resposta de algum aluno que está sofrendo alguma coisa online. Exatamente, é isso que eu queria tocar. Você me deu gancho, exatamente. A gente está falando aqui de coisas muito mais sérias, né? Mas às vezes a violência não é só o nude, isso aí são extremos, né? Não é só a mutilação. Eu tô falando por experiência própria, por experiência própria. Antigamente sempre teve bullying, né, na escola, né? Só não chamava de bullying, né? Um termo bem recente, americanizado, né? Antigamente chamava de gozação, sei lá, cada estado tinha um nome aqui que eu nem me lembro mais, né? Eu passei por isso, como todo mundo deve ter passado por isso na escola. Eu fui criado no Rio de Janeiro, que é um lugar meio de gozação, todo mundo gosta de todo mundo, e assim, você briga, daqui a pouco tá bem. Mas hoje, a coisa é digital, a coisa é muito séria, né? A coisa Uhum. é muito séria e afeta os adolescentes, principalmente os adolescentes que estão numa fase muito sensível, estão imaturos, estão com muita sensibilidade, estão muito ali precisando de um apoio moral, né, dos mais velhos, um bullying, né? Fazem um bullying. E eu tenho notado também, que hoje em dia eu converso com a minha filha e há muita discriminação sexual. Toda criança lá, toda vez que eu converso com ela, aquela menina lá não gosta de menino, o menino não gosta de outro menino, é gay, não sei o quê. Eu tenho notado muito. Eu falei, meu filho, pô, mas todo mundo da sua escola tem algum problema já com essa tenridade de escolher o lado sexual, não pode falar de outras coisas. E assim, a minha filha ela é super comportada em relação a roupas, em relação a tudo, e ela teve um bullying na escola, e a escola não soube tratar do assunto correto. Deu suspensão. Aquilo que fazia antes, quando alguém batia no outro, brigava, suspendeu. Falou que chamou os pais, não me chamou para ver os pais, eram pais ausentes, o principal menino desse bullying aí, o pai e a mãe estavam na China, e eu falei, pô, pra coordenadora, provavelmente ele tá lá dentro do quarto sozinho. Então minha filha, ela é totalmente branca, de olhos verdes, mas ela tem o cabelo cacheado. E aí fizeram um bullying dela, e a amiga dela dançando uma dancinha inocente lá, que pegaram ela dançando e colocaram um jogador do Corinthians que já é uma pessoa meia negra, ou parda, ou sei lá, mulato, que tem o cabelo assim, fizeram uma gozação. Isso viralizou na escola inteira, você entendeu? Agora, isso é o mínimo possível, né? Mas imagina outras situações. Minha filha afetou bastante, que ela é muito sensível. Eu falo que ela é uma pessoa muito introvertida, né? Então ela não tem muita segurança ainda. A gente está dando um apoio psicológico para ela, interno e externo, mas sim. Agora, se não tivesse a internet, não tivesse a gravação, não tivesse os pais vendo que tá postando, isso não teria acontecido, né? Porque, por exemplo, o bullying antigamente, ele terminava quando a criança ia para casa. Só que agora ele segue a criança, porque ela vai... Caiu na net e não sai mais, né? Caiu na net... E para mim, assim, duas coisas que o senhor falou, né? Primeiro, essas gerações, ela até teve há pouco tempo uma pesquisa que mesmo eles sendo gerações mais tecnológicas, o QI é muito menor, é uma das primeiras gerações que o QI vai ser menor do que a geração anterior,
porque exatamente eles passam na tela o tempo inteiro, então eles são muito mais propensos a serem depressivos, a serem mais violentos, então aí já é uma coisa que, tipo, a tela é o problema. Outra, que até o senhor falou sobre a questão sexual. E o porquê que hoje se tem isso tanto também? Porque se fala muito sobre isso o tempo inteiro na internet. Sempre tem uma bandeira que tem a ver com a questão sexual. Sinceramente, eu sou do tempo que eu sempre falo isso, que a pessoa faz entre quatro paredes, não envolvendo criança, animais, idosos, e tendo o consentimento de quem está lá, não me interessa. Eu penso no caráter da pessoa, no jeito que ela trata outras pessoas. Para mim, o que mais importa numa pessoa é isso. A parte sexual, eu não tenho nada a ver com isso, mesmo sendo cristã, não é meu problema e tal. Mas o que acontece? Hoje a internet tem muito disso, tem muita gente falando nisso. Então é muito questão. Eu lembro, por exemplo, na minha época tinha a Xuxa. Ela era apresentadora, todo mundo chamava quase uma babá. E falava, que acontecia erotização das crianças e tal, porque ela usava shorts e tal. Só que aquilo ali era naquele horário e ninguém estava expondo aquela criança. Hoje a internet está passando o tempo inteiro coisas sexuais e muitas vezes a criança repete, que nem o senhor falou, viraliza alguma coisa. O que eu sempre falo para os pais é o seguinte: depois que uma coisa foi download na internet, para tirar é impossível, porque se alguém copiou, nunca mais se tira nada. Então, eu sempre falo, as pessoas têm que cuidar. Tem até uma campanha muito bacana que foi um tempo atrás que eu vi, que era os pais indo no cinema com a filha e vinha um filme na tela em que ela dizia assim: por favor, para de me expor, quando eu for adulta vai ser vergonhoso. Hoje, todo mundo tem essa necessidade de falar sobre tudo na internet. Hoje tem gente que grava chorando na internet. A pessoa tá chorando e se grava chorando. Ninguém mais parece ter aquele momento de privacidade. E nunca se falou tanto assim, estamos invadindo a minha privacidade. Mas a gente tá dando esse material para invadir. Bom, quando uma criança, um adolescente toma vítima de um crime digital, qual o primeiro passo dos responsáveis? O que você aconselha a fazer? Sempre, eu digo assim, os pais têm que conversar e acolher, sempre acolher a criança, jamais culpar a criança pelo que aconteceu, dizer, mas por que que tu fez isso? E outra, o senhor é advogado, eu sou advogada, eu sempre digo, preservar as provas. Printa tudo, salva a conversa, salva link, salva o nome do usuário, salva tudo, reporta para a plataforma e vai denunciar na polícia. Porque é isso que às vezes eu vejo. Cada minuto faz a diferença e cada vez que um pai tem a coragem de fazer isso, é uma criança menos que vai sofrer. Muita gente pega e só. Não, não, não. Primeiro, printa tudo, bloqueia o usuário, mas salva todos os tipos de informação, encaminha para a plataforma e entra em contato para a polícia. Porque o que eu tenho visto muito no Brasil, eu tenho muitos delegados que eu me dou, tem muito delegado muito interessado em ajudar. Vocês já têm algumas delegacias especializadas nessa área nos estados. Então, não deixem passar. Não pensem assim, não, aconteceu só uma vez, nós vamos bloquear, isso vai passar. Não, porque esse predador vai mirar outra criança. É, existe um equilíbrio saudável entre privacidade do adolescente e supervisão dos pais. Como encontrar esse ponto de equilíbrio que a gente já falou sobre para evitar os conflitos, né? Eu fiz um comentário sobre a lei inglesa, né? Que eu acho que a proibição não é o caminho, né? O caminho é a censura, né? A censura no bom sentido. Você, quando tem os programas hoje, antigamente eram censurados lá, você não entrava no cinema, proibido para isso, proibido. Hoje eles têm a indicação da faixa etária, né? Eu acho que seria muito mais saudável fazer por faixa etária que proibir, como você falou no começo do programa, que as crianças, os adolescentes acabam burlando. Então, como é que é esse ponto de equilíbrio para os países, de uma maneira geral, né? A Austrália e os Estados Unidos, a Inglaterra, já fizeram uma coisa radical, mas o Brasil não fez nada ainda. O Brasil só deu algumas recomendações para plataformas, né? Mas ainda não tem nenhuma proibição e talvez essa discussão possa ainda ser feita antes de uma que vai acabar chegando no Brasil. De alguma maneira, o Brasil copia tudo, né? Em vez de criar, ele copia, capaz de copiar a Austrália, a Inglaterra ou o próximo país, né? E também, como é que é na Irlanda? Na Irlanda tem Na Irlanda proibição? está se começando a falar sobre esse banimento, mas o que eu sempre falo é o seguinte: hoje, por exemplo, na Europa, o UK é um dos países que mais prende pessoas por postagens em mídias sociais, pessoas adultas, tá? Não crianças.
a censura está muito grande aqui na Europa. Então, eu acredito que a Irlanda é questão de tempo de adotar a mesma lei de banimento para as mídias sociais. O problema é que essas leis de banimento, elas não funcionam porque, primeiro, vai dar muito mais dados para as companhias a nossa parte, porque quando o adulto for acessar, tu tem que dar cada vez mais dados, tu tem que dar biometria, tu tem que dar muito mais coisa. Então, tu vai munir muito mais essas grandes plataformas de mais dados. Além de que tu acaba entregando dados também para o governo, que muitas vezes o governo vão pedir para essas big techs reportarem esses dados. Como eu falei, criança consegue, adolescente é muito inteligente, eles podem burlar a questão da verificação da idade com inteligência artificial. Hoje é possível fazer um rosto com as medidas exatas para passar no negócio. Então, assim, esse tipo de lei não funciona. O que eu acho que pode acontecer é, por exemplo, fica provado que uma criança, por exemplo, se mutilou, cometeu algum tipo de ato contra si, tentou se matar, ou mesmo que se mate, ou que sofreu exploração, é fazer a plataforma pagar uma indenização. Isso sim, porque no momento que tu começar a condenar essas big techs a pagarem condenações, e não condenação pequena, condenação estilo americana, daquelas de milhões, eles vão pensar duas vezes e vão começar a fazer a parte deles. O só fazer lei, eu venho do Brasil, eu sei que não tem país, eu acho que é um dos países que mais tem leis, Com inócuas a sua certeza. maioria, porque toda vez estão inventando uma lei, principalmente quando tem casos midiáticos envolvendo alguém, aí lança a lei, teve a lei Felca, daí tem a lei Maria da Penha, e coisa que, né, a Maria da Penha tem a questão como é que é, das Feminicídio. medidas protetivas e tal, que até tem o seu valor, mas, por exemplo, tem a lei do feminicídio, já existiu o homicídio, né, o feminicídio é só mais uma lei. Tem o Então, Stalk também agora, o Stalk, em março de 2023, tem o Stalk também. então sempre tem uma lei que, eu acho também teve um menino que foi morto, o Henry Borel, também virou uma lei com o nome dele. Então, Virou. assim, virou uma lei. Então, assim, em vez de pegar as leis que já existem e fazerem serem cumpridas, o Brasil adora criar uma lei. Então, tá sempre criando leis e leis. E as pessoas podem até ficar bravas, porque eu citei algumas leis aqui, às vezes as pessoas ficam inflamadas com isso, mas é verdade. O Brasil é um país que tem lei, e é um dos maiores países com impunidade. Então, vamos focar nas leis que já existem e cumprir elas. Por exemplo, que nem eu falei para o senhor, quando for condenar uma Big Tech num caso desse, condena em milhões. Não adianta condenar uma Big Tech em 100 mil reais, que isso aí eu acho que eles não ganham nem numa fração de segundo. Eles não vão sentir. Então, peguem as leis, façam essas leis serem cumpridas de forma incumpridas, parem de criar leis e não deem voz à questão de censurar mídia social, porque isso também é muito perigoso. Não dá para dizer que protegendo a criança vai fazer a censura, porque que nem eu falei, os adolescentes eles vão achar um jeito de burlar a verificação e vão seguir usando. Então tem que cuidar muito. Tem às vezes sites que não se enquadram nessas leis. Por exemplo, tem sites pornográficos que não pegam em UK a lei do banimento, que em tese crianças não teriam acesso. Será que não tem? Eu sou favorável à multa também, mas sou favorável que tá na LGPD, entendeu? E também que tá hoje em dia já tem uma regulamentação. Eu acho que, por exemplo, no primeiro momento, para uma infração grave, a multa, né, uma multa pesada, estilo americana, uma multa punitiva, né? Não é uma multa só punitiva. E segundo, deixar fora do ar a plataforma. Isso é o que mais importa para a plataforma, é ela ficar no ar. Se ela ficar 2 dias fora do ar, além dela perder dinheiro, perde credibilidade. Então, segundo a infração do mesmo porte, no mesmo porte de gravidade, ela fica fora do ar 2, 3 dias. Aí no terceiro, mais uma outra punição até que tira ela do ar. Se ela continuar reincidente, né, será a situação melhor para ela, né? Bom, e com Bianca, certeza, a condenação monetária, doutor, se for bem pesada, esse pessoal ele não gosta de perder dinheiro, eles gostam de ganhar dinheiro. É como o senhor falou, já tem uma lei que poderia ser usada, não precisa criar outra. Não precisa só aplicar a lei, né? Só aplicar a lei, mas assim, é para os dois lados, né? A lei tem que ser aplicada, as autoridades têm que tomar as providências para aplicar a lei, controlar as big techs e os pais também. Os pais colocaram os filhos no mundo, eles têm a obrigação de dar a educação correta, de proteger os filhos, tá na Constituição, né? Poderia até causar um abandono aí digital, né? Porque o abandono material é aquele que você não dá escola, alimentação, mas a gente pode criar uma figura jurídica, aí mais uma figura jurídica, que é o abandono digital, abandonar a criança
à mercê do que está na internet, e aí ela sofre uma sextorção, sofre uma mutilação, o pai é responsável. Se o filho pega o carro, dirige e Mata. mata alguém, ele vai ter uma medida protetiva também, vai ficar, não é preso, mas tem uma medida protetiva, né? Então, a mesma coisa, né? E os pais também têm uma responsabilidade criminal, que deixou a chave alcança a criança. Então, para os dois lados. Então, a criança também, às vezes, precisa também ter alguma medida socioeducativa, e para os pais a responsabilidade, responsável por abandono digital, deixou o filho ficar lá, porque você mesmo falou no começo do programa, né? Ou no meio do programa, não lembro, que algum tipo de crime ele não demora a acontecer. Aquele que vai levando na conversa, etc, né, para criar amizade, né, tipo das fraudes que eu falo do engorda-porco, quando vai engordando o adolescente ali, demora 2, 3 meses, 4 meses, né. A gente teve uma novela no Brasil que ilustrava bem, né, dava sintomas que a adolescente estava tendo problemas, né, e os pais não abriam a porta do quarto. Então eu estou falando com o modelo, estou sendo contratado. Então a adolescente começou a sofrer várias situações ali, ela tinha que emagrecer para tirar as fotos, depois passou para as fotos, então demorou. Você imagina, ela teve que emagrecer, ela entrou para uma academia, os pais não estranharam, de repente ela está falando com o modelo, entrou para academia, então deu todos os sintomas que havia um problema. E então eu acho que cabe a responsabilização dos pais, mas a gente não faz nada. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa. A gente teria muita coisa para conversar, é um assunto muito importante, muito extenso, mas nós te esperamos no Brasil para você vir pessoalmente e ganhar um presente nosso aqui e dar um presente para os nossos espectadores, contar mais sobre isso daí, fazer um programa talvez com mais um especialista aqui, como a gente conversou, uma mesa redonda sobre o assunto. Deixa a sua mensagem final, Bianca, para a gente encerrar o programa. Tá, eu gostaria de primeiro agradecer, doutor Afonso, né, por senhor ter me convidado para participar, sou fã do programa mesmo, e eu queria dizer para os pais que a gente ensina os filhos a atravessar a rua, usar cinto de segurança e não conversar com estranhos, mas muitos ainda entregam o smartphone sem qualquer orientação. A internet não é boa e nem má, ela apenas potencializa aquilo que existe. Quando unimos tecnologia, educação e diálogo, ela se torna uma ferramenta extraordinária. Por isso que a educação digital é tão importante. Proteger crianças no ambiente digital não significa vigiar cada passo. Eu quero deixar isso bem claro. A conversa, a troca e a confiança é algo bem importante. Significa estar presente antes de que o problema aconteça. E a prevenção continua sendo a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Antes de qualquer coisa, prevenir para não precisar chorar a perda de uma geração inteira para a internet. É isso aí, Bianca. Muito obrigado pela sua participação. E se você gostou desse episódio, compartilhe com os pais, professores responsáveis. Siga o Falando de Fraude, assine nosso canal, toque o sininho lá e acompanhe nossos próximos episódios. Eu sou Afonso Moraes, mais um episódio Falando de Fraude. Fiquem seguros com seus filhos.